Boa tarde, turma 300. Desejo a todos saúde, paz e muita felicidade, tá ok? Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre estatística. Nós já vimos como encontrar a média aritmética, a média ponderada, a variância e o desvio padrão. Vamos fazer alguns exercícios agora para encontrar o desvio padrão. Antes dos exercícios, nós temos aqui um preâmbulozinho que diz que falar de distribuição de frequência. A distribuição de frequência é um agrupamento de dados em classes, de tal forma que contabilizamos o número de ocorrências em cada classe. O número de ocorrências de uma determinada classe recebe o nome de frequência absoluta. O objetivo é apresentar os dados de uma maneira mais concisa e que nos permite extrair informações sobre seu comportamento. A seguir, apresentamos algumas definições necessárias à construção da distribuição de frequência. Então, nós já vimos frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? A frequência absoluta, ela é apresentada em forma de números inteiros. Então, é o número de observações correspondente a cada classe. A frequência absoluta é geralmente chamada apenas de frequência. Então, ou chama frequência absoluta FA, ou apenas frequência F. E ela é representada por valores no conjunto dos números inteiros. E o que é a frequência? É o número de observações correspondente a cada classe. A frequência relativa, representada pela letra FR. A frequência relativa é o quociente entre a frequência absoluta da classe correspondente e a soma das frequências total. Isto é, a frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo somatório das frequências, tá ok? Nós vamos já ver um exercício a respeito disso. Onde FR é a frequência relativa, FA é a frequência absoluta e SF é a soma das frequências total de observação. Ou seja, é o número de elementos que tem na observação para o estudo, tá ok? A frequência percentual, chamada de PI, é obtida multiplicando essa frequência relativa por 100. Nós vimos numa tabela na aula anterior que você dividia aquele valor pelo número total para encontrar a frequência relativa. Multiplicava por 100 e teria um percentual, onde esse percentual vai de 0 a 100 ou de 0 a 1. Porque o 1 multiplicado por 100 vai dar 100%. Aqui nós temos, ó, observe o nível de conhecimento em informática. É um exercício, né? Vou botar aqui, exercício que eu não botei anteriormente. Exercício. Então, esse exercício diz que observe o nível de conhecimento em informática de 20 estudantes que se candidataram a estagiários em uma empresa de setor de tecnologia. Então, eles vão ser estagiários, mas eles têm algumas recomendações para contratá-los. Tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Candidatos a estagiários em uma empresa. Nome: Aguinaldo, Altair, Amanda, Ana Maria, Carlos, Fabiane, Fábio, Gabriel, João, Marco, Marta, Natália, Osvaldo, Rafael, Ricardo, Tainá, Tiago, Wagner, Walter e Vanessa. Vamos ver em que estágio está cada uma. O Aguinaldo está no nível de conhecimento avançado, ou seja, um nível bom. Altair, no básico. Amanda, intermediário.
Ana Maria, intermediário, avançado, também tá bom, né? Carlos, intermediário. Fabiane, avançado. Fábio, avançado. Intermediário, e aí vai, ó. Intermediário, intermediário, avançado, intermediário, intermediário, básico, avançado. Esse é o nível de cada um. A Vanessa, intermediário, né? O que nós queremos? Podemos, por exemplo, resumir os valores atribuídos à variável. A variável aqui é avançado, intermediário e básico. Resumir os valores atribuídos à variável nível de conhecimento, utilizando a frequência absoluta F. Ou simplesmente a frequência, que corresponde à quantidade de vezes que em cada valor foi citado. Nesse caso, temos as seguintes frequências absolutas. Conhecimento básico. Se você for lá na tabela, quantas pessoas têm conhecimento básico? Nós temos Altair e temos, quem mais no básico? Altair e Oswaldo. Só temos esses dois. Então, aqui, ó, frequência de conhecimento básico, apenas 2 pessoas. Frequência de conhecimento básico, apenas 2 pessoas. Frequência de conhecimento intermediário. Vamos ver quantas pessoas tem no intermediário? Olha aqui, ó. Temos 1, 2, vamos para baixo. 2 intermediário, 3 intermediário, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 pretendentes que estão no nível intermediário. Coloquei aqui, ó. Conhecimento avançado. Vamos ver quantos tem no conhecimento avançado. Avançado nós temos o Aguinaldo, 1, né? Temos Ana Maria, 2. Temos Fabiane e Fábio, mais 2 dá 4. Temos o Marcos, 5. Temos o Rafael, 6. Temos a Tainá, 7. O Tiago, 8. Então, nós temos 8 pretendentes com o conhecimento avançado. Ou seja, a frequência de conhecimento básico, 2. A frequência de conhecimento intermediário, 10. E a frequência de conhecimento avançado. Nós vamos fazer aqui uma tabelinha, né, e ver o que vai acontecer. Para comparar a participação de cada um desses valores em relação a todo, podemos utilizar a frequência relativa. Quem é a frequência relativa? É a frequência absoluta dividida pela soma das frequências. Em geral, a frequência relativa é apresentada em porcentagem. Em relação à variável, nível de conhecimento, temos, olha aqui, ó, nível de conhecimento, frequência de conhecimento básico, 2. Quanto total de estagiários nós temos lá? 20 candidatos. Então, fica 2 dividido por 20 dá 0,1. 2 dividido por 20 dá 0,1. 0,1 vezes 100 vai dar 10%. Então, dos 20 alunos que estão se propondo a ser estagiários, apenas 2 que representam 10% de 20. 10 vezes 20, né, dá 200. E por 100 dá 2, que é esse elemento bem aqui, ó. Frequência relativa ao conhecimento intermediário. Quantos nós temos? Se você observar lá nos valores que nós tiramos, 10. Conhecimento intermediário. 10 dividido pelo número de estagiário. 10 por 20 dá 0,5. Multiplicando por 100 dá 50%. Então, dos 20, nós temos a metade deles que têm um conhecimento intermediário. Quanto ao conhecimento avançado, nós temos apenas 8. 8 dividido por 20 dá 0,4. 0,4 vezes 100 dá 40%. Se você somar o total, 40 mais 50 mais 10 dá 100%. Ou seja, 20%, aliás, o 100% das pessoas que estão se candidatando a estágio são apenas 20. É o universo. Esse universo corresponde a 100%. Tá ok? Todo o universo sempre é 100%.
podemos organizar as frequências absolutas, relativas, em uma tabela de frequência. Então, agora vamos pegar aqueles dados que nós tiramos lá, ó. Quantos candidatos têm conhecimento básico? Apenas 2, ó, é a frequência absoluta. Conhecimento intermediário, 10. Avançado, 8. 2 desses candidatos corresponde a 10%, que é a frequência relativa, que é 2 dividido por 20. Intermediário, nós temos 10. 10 dividido por 20 dá 0,5 vezes 100 dá 50%. E avançado, nós temos 8. 8 dividido por 20 dá 0,4. 0,4 corresponde a 40%. Tá ok, gente? Então, nós formamos essa tabela, tá? O total de candidatos, 20. Percentual no total, 100%. Como é que é 100%, pessoal? É você somar as frequências relativas. E o que é a frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo número de elementos da frequência. Então, aqui você tem 10 mais 50 dá 60, mais 40 dá 100%. Tá ok? Então, a frequência percentual é obtida multiplicando pela frequência relativa por 100. Outros tipos de frequência muito utilizados são as frequências acumuladas. E a frequência acumulada é frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. Então, nós temos frequência acumulada e frequência relativa. Vamos ver como é a frequência acumulada e como se comporta a frequência relativa. Então, a frequência acumulada, ó, é o total acumulado, ou seja, soma de todas as classes anteriores até a classe atual. Pode ser frequência acumulada absoluta, F, frequência acumulada relativa, FR, ou frequência acumulada percentual, que está chamando de PI, tá ok? Vamos ver um exemplo dessas frequências acumuladas. A acumulada é o que acumula, né? Vai somando. Então, exemplo. Complementando a tabela de frequência vista anteriormente, que foi aquela dos alunos que vão se candidatar a estágio, nós temos o nível de conhecimento, temos a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. Esses valores aqui nós já temos, ó. Frequência, conhecimento básico, 2, intermediário, 10, avançado, 8. Agora, a frequência acumulada, ó. O primeiro básico é 2. Agora, intermediário, eu vou somar esse com esse, ó. Então, dá 12, ó. 2 mais 10 dá 12. A frequência acumulada é o somatório da frequência normal, ó. E aqui, mais essa, ó. O avançado, 20, vai ser 2 mais 10 mais 20. Isso é a frequência acumulada. É o somatório das frequências. Frequência relativa, né, dada em porcentagem, quanto corresponde dois dos candidatos no universo de 20? 10%. O intermediário, 10. Então, eu tenho 10 mais 2, ó. Então, daqui vai dar 50. E o 8, eu vou somar tudo, ó. Vai dar 40, tá ok? Então, eu tenho a frequência acumulada, 10%. Aqui vai ser, ó, 10 mais 50 dá 60. E aqui a frequência acumulada relativa é o somatório de tudo, ó, 10 mais 50 mais 40, tá ok? Não esqueçam de como calcular a frequência acumulada, eu vou somando as frequências. A frequência relativa, nós já temos os valores dados, é só substituir aqui, ó. Agora, a frequência acumulada relativa é o somatório da frequência relativa. 10 é sempre, no caso, o primeiro vai sempre repetir, ó. O segundo eu vou somar com o primeiro, e o terceiro eu vou somar com o primeiro e com o segundo. Então, 100% vai ser 10 mais 50 mais 40. Tá ok, gente?
Então, isso é frequência relativa acumulada. Total, aqui o número de elementos candidatos são 20. Agora, o total da frequência acumulada é 100%. Tá ok? Não esqueçam disso aí. Então, na tabela de frequência acima, observando a frequência acumulada, podemos notar, por exemplo, que 12 estudantes têm um nível de conhecimento em informática até o intermediário, básico e intermediário, o que corresponde a 60%, tá? Dos estudantes. Informação que pode ser observada na frequência acumulada. Então, no caso dessa frequência acumulada, nós temos 12 estudantes com nível entre básico e intermediário, tá ok? O avançado é apenas o 40%. Tá ok, gente? Então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente volta, tá ok? E vamos fazer mais alguns exercícios. Não esqueçam. Então, muito obrigado e até a próxima.